Estáticas. Esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou servir um cafezinho para as nossas estreantes de live no condomínio. Já calma, Márcia. Você tem 20 anos de casa, você sabe tudo. Vamos lá, né? Vamos lá. Boa tarde, gente. 12:01. Portanto, já é boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra você que tá aí. Provavelmente já vai almoçar. Mas bom dia pra gente que não almoçou ainda. A gente vai esperar aí uns 2, 3 minutinhos apenas pro pessoal chegar. Porque eu acho que esse papo vai ser importantíssimo para o síndico que quer saber mais sobre EPI, que quer saber como se proteger de funcionários que acabam não usando o EPI entregue. Vamos lá então, gente. Um brinde, meninas, pra nós. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte, gente, porque elas estão estreando na nossa live e estão um pouquinho nervosas. Mas isso aqui é um bate-papo. Vocês podem olhar pra mim. Eu sou o cliente leigo que tá ali atrás das câmeras perguntando pra vocês situações que podem me comprometer como síndico ou até mesmo como condômino neste caso. A nossa live, a gente deu o nome de síndico, atenção, EPI negligenciado, multa garantida. E aí, pra gente começar do princípio mesmo, né? Vamos apresentar a Marcilene, tá? Tem mais de 20 anos aqui de casa, do Grupo Uptime, tá aqui com a gente, então, expert nisso tudo que a gente vai falar, expert em RH e DP. Adri também, há mais de quantos anos com a gente? 5 anos de casa, então elas estão aqui para realmente tirar essas dúvidas aí de todos vocês. Então, começando do princípio, o que é EPI? Significado literal aí dessas siglas. Equipamento de proteção individual. Né? Equipamentos de proteção individual. Exato. Mais altinho, Marcelene? É o equipamento de proteção individual. Certo. O EPI, vamos lá, vamos tentar pegar mais a fundo isso e depois a gente destrincha o que a gente trouxe, né? Os materiais que a gente trouxe. Tem sido um motivo de preocupação para os condomínios? Porque, assim, primeira live que a gente está fazendo de condomínio, vocês já falaram, a gente precisa falar de EPI. Então, eu quero que vocês falem para mim, assim, por que vocês escolheram esse tema para trazer aqui? Não, EPI tem sido um alvo de questionamento jurídico, né? Ações trabalhistas. Então, é um risco pro funcionário, pro condomínio e prejuízo financeiro se não for atenção do síndico. Certo. Então, a gente tem percebido isso e percebido que, na verdade, os síndicos até, né, como a gente orienta aqui os nossos clientes, eles vão lá, eles entregam esses equipamentos, o funcionário assina, mas muitas vezes não tem uma fiscalização e o funcionário, por não gostar de usar um equipamento, por exemplo, deixa de usar. E aí, o que acontece? Reclama porque, de alguma forma, aconteceu algum problema de saúde nele, lá na ação trabalhista ele vai dizer, ele vai alegar o quê? Que não recebeu. Geralmente é isso, né? Exatamente, Jordana. Quando o funcionário ele entra na justiça, um dos motivos é insalubridade hoje em condomínio, né? E a primeira coisa que o advogado solicita para fazer uma defesa é o protocolo de entrega do EPI. Maravilha. Né? Então, sem protocolo de entrega, não tem nem como começar a montar uma defesa. Você entende? Entendi. Então, a primeira coisa que vai se pedir, cadê os protocolos de entrega? Esse é o alerta que a Uptime traz para todos os síndicos, todos os condomínios. Fazer a fiscalização e ter esses relatórios, esses protocolos assinados da entrega dos EPI. E fiscalizar o uso também.
Tá. Quais que são, assim, pelo menos exemplos, né? Quais são esses equipamentos obrigatórios e como que funciona? Porque, por exemplo, cada função vai ter um tipo de equipamento que vai ser obrigado para evitar a insalubridade, né? Tão famosa insalubridade que acontece em certos tipos de trabalho. Então, quais são esses equipamentos? Então, a gente tem uma ideia do geral de equipamentos, mas isso vai estar determinado no laudo específico do condomínio. A medicina do trabalho faz a vistoria, faz os laudos, monta os laudos e determina quais funções e quais EPIs específicos para aquela função. Certo. Mas no geral, é luva, protetor auricular, dependendo da incidência, da obrigação, bota, avental, às vezes solar, capacete, alguns. Aqueles para evitar a máscara para evitar o cheiro, né? E aí também é bom frisar que não é qualquer luva, né? Qualquer bota. Essa bota ela precisa ter um certificado de aprovação, né? Então é necessário que obrigatório na verdade ver os EPIs que constam no laudo. Quem determina vai ser o segurança de trabalho que vai lá, o engenheiro de segurança de trabalho, o técnico de segurança de trabalho que faz essa visita, então ele vai determinar o ambiente, o produto que se utiliza para que poder fazer a lista ali dos EPIs necessários. Então, você tem, quando você admite um funcionário, você tem a responsabilidade como síndico de fazer essa entrega. Com isso, pegar o protocolo de que você realmente entregou para documentar isso. Isso tudo são medidas de prevenção, tá? Então, você que é síndico ou condômino, enfim, já fica alerta, né? De que o condomínio tem que ter essa comprovação de entrega, de que você entregou. Mas, quais são os equipamentos? Isso tudo quem vai fornecer essas pessoas que lidam com isso, né? Da medicina do trabalho. Medicina do trabalho mesmo. Tá, perfeito. Porque vai lá, né, no dia para ir num condomínio, o técnico de segurança do trabalho e fazer uma visita anual. Né? Certo. Isso já é obrigação da medicina do trabalho contratada pelo condomínio, certo? Então ela envia um técnico de segurança anualmente, né, as instalações do condomínio, que ali vai ver se tem novas funções, né? Então pode ser que no outro ano, um ano pede geralmente vai se manter aquele mesmo, mas se tiver novas funções, né, aí pode ser que seja aumentado essa questão ali do EPI, mas é no laudo que vai definir o tipo de EPI. Certo. É legal até frisar que a gente está falando aqui desses equipamentos e voltado muito para o síndico, né? Uhum. Porque é o Insta e a temática aqui, a gente é o departamento pessoal de condomínios, mas EPIs e na verdade, esse tema que a gente trouxe vale independentemente para empresas também, isso, né? Não apenas para condomínios. Condomínio segue algumas regras de empresa porque tem CNPJ, contrata, enfim. Mas vale para os dois. Então, se você está vendo esse vídeo e não, é só sobre condomínios, não é não. Pode continuar por aí, pode inclusive compartilhar para amigo empresário que vai valer para ele também. Bom, aí a gente já trouxe uma pitada dessa pergunta que eu vou fazer agora. Mas, num geral, caso tenha faltado alguma coisa, o que pode acarretar a falta do uso da EPI? O que pode gerar isso? Ou a falta da comprovação de que a pessoa usou, né? Então, a falta do uso traz danos à saúde do funcionário. Certo. Ele pode requerer isso na ação com pedido de insalubridade porque ele está sofrendo danos à saúde. E está no direito dele. Sim. Por isso é importante o controle, a entrega e a fiscalização. Ter o controle de entrega desses EPI e cobrar o funcionário que use, porque é danos para o funcionário e justamente danos ao condomínio também. Pode gerar um problema para o condomínio. Tem algum tipo de fiscalização, assim, ou do Ministério do Trabalho, enfim, que pode acabar trazendo outras consequências que não apenas uma reclamação do funcionário? Tem também. O Ministério pode fiscalizar, existe ainda. O Ministério é em ação, apesar de a gente, condomínios clientes da Altari não receberam, né, nenhuma comunicação nesses últimos anos,
Mas é o risco de receber sim. Há também o risco disso, de fazer uma fiscalização numa obra que está acontecendo no seu condomínio, exato. O Ministério vai lá, não, peraí, deixa eu verificar se essa obra está acontecendo do jeito certo. E às vezes não é nem porque o Ministério Público, o agente ali passou e quer simplesmente fazer, não. Às vezes o vizinho, alguém pode estar vendo essa obra acontecer e aciona e fala, olha, vai lá fiscalizar que eles não estão usando os equipamentos necessários. Exatamente. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E o próprio funcionário também, né, fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, né? Um próprio morador pode fazer uma denúncia e o Ministério chegar até o condomínio. Certo. Fechou. Bom, em relação a prazos, por exemplo, porque uma dúvida que me pega como leiga e que pode ser uma dúvida sua também eu entreguei ali, a pessoa foi contratada, entreguei a EPI, fiz o protocolo, fiz tudo, mas os dias passam, a correria toma conta de todo mundo, o síndico muitas vezes não é só síndico, ele é um trabalhador, é um funcionário ou é um empresário, e esqueci, passou aí 6 meses, 1 ano e meio, as pessoas estão lá, eu não sei se estão usando ou não EPI. O que a gente orienta? Um prazo assim de fiscalização, como é que ele pode realmente fazer esse monitoramento do uso de fato, né, das EPIs pelos funcionários? Nessa visita, o técnico de segurança do trabalho, é até interessante e importante, na verdade, que o síndico acompanhe, né, o técnico de segurança para essas orientações. Mas toda vez que danificar o EPI, é preciso substituir. Né? Então acontece muito questão com as luvas, né? Então isso é realmente de gestão, de estar acompanhando. Danificou, precisa ser substituído imediatamente, né? E agora prazos, geralmente o técnico de segurança, que quando estiver na visita com o síndico no condomínio, ele vai orientar sobre a questão de prazo ali. Mas danificou, precisa substituir. Precisa substituir. E na verdade, você como síndico, só vai saber se realmente danificou se fiscalizar. E aí, como a Márcia disse, não tem uma exigência legal, uma norma que diga, não, você tem que fazer uma conferência de tanto em tanto tempo, mas é dever, é responsabilidade do síndico, sim, fazer esse acompanhamento, certo? Certo. É ideal que acompanhe sempre, fiscalize diariamente se estão utilizando e pelo menos uma sugestão a cada 6 meses fazer uma vistoria, qual é o estado desses EPIs. Preciso trocar, comprar luvas novas, deixar isso no estoque. Maravilha. Acompanhar a atualização desses EPIs. Porque a gente sabe, né? Somos seres humanos, a gente que lida com pessoas, a gente sabe que o equipamento pode estar brilhando, pode ser novíssimo ali, mas muitas vezes um funcionário vai pegar e vai falar, nossa, mas eu tenho alergia a essa luva, a esse material, ou então não gosto de utilizar, eu gosto de fazer aquilo ali sem luva, sem capacete, sem isso. Ou corre o risco mesmo, às vezes esquece. Por isso a importância de ter alguém monitorando. E claro, é responsabilidade do síndico, do condomínio, mas a gente também sabe que o síndico, de vez em quando, ou muitas vezes ele é atarefado ali e nem sempre vai conseguir fazer esse acompanhamento. Então ele também pode, eu acredito, e vocês vão me dizer isso, pegar uma pessoa ali de confiança dele para fazer esse acompanhamento. Um conselheiro, um monitor, que seja, mas pelo menos ter alguém de olho por você. Dá para repassar esse cuidado para um outro funcionário, ou um conselheiro, alguém que possa auxiliar. Mas é importante que tenha esse controle sim. Certo. Então, bom, a gente tem aqui alguns tópicos que eu acho que é legal a gente informar também sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico. Então, o síndico como o gestor do condomínio ali, durante aquela gestão mesmo, né, em que ele está à frente, ele tem algumas responsabilidades pela sua função. Então, é sempre bom ficar de olho nisso. Exato. Né? E aqui, ó, como que o síndico pode se proteger? Contratos com empresas especializadas, laudos atualizados, relatórios de entrega assinados, porque acontece muito também de fazer a entrega, a gente passar, ou a própria medicina do trabalho, né, passar o laudo tudo certinho, que tem que ser ali, e aí esquece de receber ele assinado e arquivar isso, porque às vezes até pode ter assinado, mas cadê o documento na hora que vem uma ação? Porque não vem logo na sequência, vem depois de alguns meses, alguns anos. É tão interessante nisso, Jordana, porque acontece realmente da maioria dos condomínios comprarem
mas ele não pega essa ficha de controle. Ele não pega a assinatura do funcionário, de quando foi que entregou. Né? Alguns falam, não, mas tem uma luva lá, tem uma bota e tal, mas eles não cobram o uso, certo? Não cobram o uso e também não fiscaliza essa questão ali e também não pega esse controle do funcionário. Né? Aí fica complicado até numa defesa para dizer que entregou. Aí tem que, às vezes, muitas vezes, recorrer a lojas que vendeu os equipamentos para poder, notas fiscais para a defesa. Então é importante, muito importante, a ficha do controle. Maravilha. A gente passou algumas coisas aqui, aí eu vou fazer essa pergunta mais genérica pra gente falar pro síndico. De repente o síndico, a pessoa tá vendo essa live e fala, tá, mas como é que eu faço isso na prática? Então o que a gente aqui, o Grupo Uptime, pode recomendar pro síndico para ele tentar ao máximo se proteger de eventuais problemas futuros, ações trabalhistas, multas que podem surgir no dia a dia? Bom, vamos lá, vamos traçar um cronograma aqui, né, para quem está nesse cargo, nessa função. Contratou o funcionário, precisa de EPI, né, foi feito. Qual que é a primeira coisa que deve ser feita? Acionar a medicina, ir para a medicina do trabalho? Como funciona? Contratou o funcionário, se é um condomínio novo, né, que nunca teve, aí antes já tem que ter a medicina do trabalho já em contato para que a medicina possa ir lá, né, e fazer os laudos, providenciar os laudos técnicos. Primeiramente, então, os laudos. Admitiu o funcionário, você vai até lá, aciona, ok, medicina, é o técnico daí que vai até você e verifica quais são os EPIs necessários. Isso. Identificou quais são, você vai comprar esses equipamentos, vai fazer um laudo de entrega e vai entregar ao funcionário e colher a assinatura do funcionário. Exatamente. E não basta apenas isso, você tem que guardar esse protocolo, né, esse laudo assinado em algum lugar, com algum arquivo de registro de protocolos do condomínio. Isso aí é com você, como você vai gerir isso é função de cada síndico. Hoje a Uptime, quando faz a admissão, a gente faz o contrato de trabalho e já manda essa declaração, essa ficha de EPI junto com o contrato de trabalho. Maravilha. Então o síndico tem que separar essa ficha, preencher, entregar o material e arquivar esse documento lá no condomínio. Perfeito. Aí toda vez que mudar, né, vai um campo ali, vai uma linha, vários espaços, para toda vez que entregar, pegar a assinatura. De imediato não entregou aquele, manda para nós, mantém no condomínio. Toda vez que entregar um EPI novo, pega a assinatura do funcionário e preenche. Terminou a ficha, aí nos envia. Perfeito. Aí aqui a gente arquiva. Isso. Né? Se o condomínio não tiver como arquivar lá, que o correto seria arquivar lá. Porque se tiver a fiscalização do Ministério do Trabalho... Mas é bom, pelo menos, a gente ter uma cópia dessa assinatura, de que você tem esse protocolo assinado. Perfeito. A partir daí, ele está pronto para usar. Passou uma semana, passou um mês, passou 2, 3, e você acabou não... né? Você simplesmente tem aquela obrigação por parte do funcionário, mas nem sempre ele age dessa forma. A partir daí, deu um mês, já começa a fiscalização? Sim. Essa seria a recomendação. Primeira semana, talvez, né? Faz o acompanhamento. Sim. É acompanhar desde o início se está usando, se a pessoa é tranquila, pega o material, utiliza em todos os trabalhos, toda a execução. E a cada semana dá uma fiscalizada, todo mês, mas de preferência diariamente. Diariamente, de preferência, se tiver alguém acompanhando, né, esses trabalhos, maravilha, às vezes o monitor está ali disponível para isso também. Mas, quando a gente fala isso aqui também, não é ficar alguém ali de olho o tempo todo, é pelo menos dar uma passada para ver se as pessoas têm o hábito, a rotina de utilizar esse equipamento. Né? Então é um olhar mais atento mesmo, de quem está nessa responsabilidade. E aí, claro, né, a cada mês ou a cada 3 meses, como foi a nossa indicação aqui, você ter realmente essa fiscalização um pouco mais rigorosa. Eu acho que seria até interessante, né, essa questão do checklist que vocês falaram aqui, e inspeções preventivas. Exato. É isso? Fiscalizar, atualizar essas declarações, que é muito importante ter por escrito, assinado pelo funcionário, essa entrega de EPI. Ele está fiscalizando, está visualizando, está usando. Maravilha. A cada nova entrega, inclusive, eu acho que essa é uma recomendação importante. Foi feita uma nova compra de EPI atualizado aqui, enfim. Vai lá, pega a assinatura também.
É isso? Eu vou dar uma olhadinha ali, eu tô vendo que tá vindo algumas perguntas. E aqui é assim, né? A gente vai lendo as perguntas e vocês vão respondendo na hora. Deixa eu ver aqui, gente, que a gente ficou conversando e não reparou aqui. Pera aí. Como eu sei qual EPI o funcionário deve usar? A gente respondeu essa pergunta, né? Na verdade, não é você síndico... Peraí, Márcio, tô te tapando. Não é você síndico que vai saber, né, exatamente o que ele vai usar, mas sim a medicina do trabalho. Os técnicos vão lá e vão ver. Isso. Vai estar constando nos laudos a informação quais são os EPIs daquela função. Exatamente. Próxima perguntinha. Aqui. A fiscalização, às vezes, é feita pelos vizinhos dos prédios. Ah, não era uma pergunta, era só um comentário. Sim, a gente comentou isso aqui também. Tira foto, coloca no Instagram. Ah, que maravilha, né? As redes sociais não escondem nada. Todo condomínio precisa ter contrato com medicina e engenharia do trabalho? Sim, principalmente com funcionários. Até o sem funcionário consegue fazer o PGR, que é sem, né, que é o sem risco. Mas essa é informação técnica da medicina. O laudo específico eu não vou saber te informar. Mas que quando tem funcionário tem que ter laudo, sim. Tem que ter medicina, contrato anual, a vistoria anual, tem que ter o laudo pronto, determinado todas as funções, aliás. Ah, eu preciso de uma função nova. Tem que constar no laudo antes de contratar essa pessoa para essa função nova. Olha só, importante essa informação. Todo condomínio. Peraí. E quando se trata de prestadores de terceiros trabalhando no condomínio? Boa pergunta também, hein? Boa pergunta. Sim, o síndico precisa estar atento ao contrato, né? E todos os funcionários que for fazer essa prestação de serviço no condomínio precisa estar utilizando o EPI. Então, é muito importante que o síndico, na hora que contratar essa empresa de prestação de serviço, solicitar, né? E os funcionários que estiverem trabalhando lá dentro precisam estar, sim, utilizando os EPIs. Maravilha. Mais perguntinhas? Aqui. A contabilidade... A Sandra mandou. Não é uma pergunta aqui. A contabilidade tem ficha. Síndicos solicitar a mesma. Essa ficha, por acaso? Isso. Ficha de controle para entrega dos equipamentos de proteção individual. É mais ou menos isso. Isso aqui é nosso? Esse aqui é do nosso sistema, mas a medicina do trabalho, na hora que ela emite os laudos, ela também já deixa, certo? O modelo a ser utilizado. Perfeito, perfeito. Mas se quiser também, se você, nosso cliente, está assistindo esse vídeo, essa live ou depois, né, que a gente finalizar, se quiser de novo atualizar a sua, ou enfim, não lembro onde está a minha, esqueci de arquivar, perdi, pode solicitar que a gente encaminha para vocês, certo? Certo. E quando funcionários terceirizados? Tá, isso aqui a gente já respondeu, né? A questão dos funcionários terceirizados. Como devemos proceder? Bom, gente, de perguntas temos isso. Agora eu quero ver com vocês, meninas, se faltou alguma informação, quais são as principais dúvidas, né? A principal recorrência aqui de dúvidas dos síndicos, para quem está assistindo agora o vídeo também ficar por dentro de problemas que acontecem no dia a dia. Hoje o problema maior, né, é a questão mesmo de reclamatórios trabalhistas, onde os condomínios é chamada a responsabilidade ali, né, por que não pagou insalubridade? Geralmente o funcionário entra com essa reclamatória, é uma das reclamatórias, né? E aí... Uma ação é um tópico, no caso. Exato. Então, assim, foi o que disse ali. No início, uma das coisas que o advogado vai pedir para fazer uma defesa vai ser a ficha de controle, né? E se não tiver nada entregue, fica até difícil montar uma defesa, né? Exatamente. Então, é obrigatório, sim, um funcionário assinar, entregou certinho, pega a assinatura. Precisou substituir, pega a assinatura, né? E, periodicamente, fiscalizar, que nem diz a Adri, para ver se precisa mudar esses EPIs. Sim, o negócio, gente, é o que a gente sempre fala, principalmente quando chega ali na nossa sala do lado do jurídico, por exemplo, chega ali e aí a pessoa recebe o problema e não está munida de comprovação. A ideia é você se precaver,
e ter essas comprovações passo a passo mesmo, porque vai ser mais fácil num momento como esse você comprovar que fez de tudo. A responsabilidade não é do condomínio, porque a gente fez o que pôde para se precaver, para que ele utilizasse, enfim, os EPIs, certo? Até um detalhe, a gente entrega o EPI, faz a ficha, mas se o funcionário não usa, né? Então tem a questão, eu não gosto, eu não quero, eu não preciso, eu prefiro trabalhar sem luva. Então esse é um risco para o condomínio. Chamou a atenção do funcionário, adverte verbalmente, informa que é obrigatório, não é questão dele gostar ou querer usar, é obrigatório, é para a saúde dele mesmo e para proteção, né? Não quer utilizar, chama atenção, depois advertência por escrito, registra a informação, suspende até se for necessário, mas tem que usar, é obrigatório. Se está determinado no laudo, é obrigatório a utilização. Bom, acho que é isso, né, meninas? Assim, pelo menos um breve resumo. Espero que a gente tenha sanado algumas dúvidas e também alertado para a importância do uso dos EPIs. A gente teve algumas perguntas, tentamos responder aqui para vocês entenderem a profundidade desse tema, porque não é só sobre o cumprir algo que a medicina do trabalho te exigiu. Não, a ideia aqui do vídeo é te fazer você se precaver como síndico ou até mesmo como condômino de uma ação que pode vir no caso de um funcionário ter algum problema de saúde e alegar lá na ação dele que não teve a entrega da EPI ou que não teve o uso, que era de praxe, né? Era costume lá dos funcionários não utilizar. A gente até recebeu, mas a gente acabava não utilizando. Ele pode alegar isso. E se você não fiscaliza e não documenta isso, aí sim é uma responsabilidade do síndico que, se você não é síndico, você é condômino, você também acaba sendo responsabilizado porque o dinheiro do condomínio vem de todos os condôminos. Certo? Certo. É isso. É isso mesmo. E aí, só pra finalizar, né, gente? A gente tem uma frase que a gente tem aqui que é: os custos com o EPI é um investimento, são, né? Ou é um investimento ou é uma despesa? Um investimento. Aqui, nesse caso, é um investimento. Investimento no cuidado com a saúde do trabalhador. Porque, é claro, a gente pode também entrar nesse caso, né? Você, síndico, pode se questionar: não, mas espera aí, tudo isso, para esse tanto de funcionário, é um gasto enorme. E a gente não tá com caixa suficiente para isso agora. Você pode pensar tudo isso e até agir dessa forma. Mas se você encarar como investimento, porque se você não comprar, você pode ter uma ação trabalhista que muitas vezes vai a quantos mil? Né? 20, 30 mil de um funcionário. Imagina só, é um investimento ou uma despesa? É um investimento. É isso, né? É isso mesmo? Então, gente, essa foi mais uma live nossa para tentar tirar algumas dúvidas pontuais. Se você continuou com dúvidas, pode mandar aí nos comentários. A gente vai deixar esse material salvo, vai compartilhar também em colaboração com a Uptime Contabilidade Digital, porque a gente sabe que muitos empresários também vão precisar dessa informação. E é isso, assim, na hora que postarmos também, comentem lá temas que é de dúvida de vocês, que vocês queiram que a gente traga para as próximas lives. Certo, gente? Muito obrigada, mandaram muito bem. Vocês são, fera no que fazem. E você que está vendo essa live, se ainda não tem uma contabilidade de confiança, saiba que o Grupo Uptime está aqui para você. Né, gente? É isso aí. É isso. A gente se vê na próxima live. Muito obrigada, gente.